Durante mais de 40 anos, ele viveu no luxo absoluto, mas completamente cego, isolado em sua escuridão. Até que uma criança muda acende uma vela diante dele e desperta algo que jamais sentiu: luz. A partir desse encontro, uma conexão inexplicável transforma não só sua visão, mas sua vida inteira. O céu de São Paulo ostentava um tom acinzentado naquela manhã de outono. Rodrigo Tavares, 42 anos, CEO da Tavares Tech, uma das maiores empresas de tecnologia assistiva da América Latina, terminava mais uma reunião exaustiva com seus diretores. O escritório no último andar do imponente edifício na Avenida Faria Lima vibrava com o som de computadores, telefones e conversas paralelas, mas para Rodrigo, o mundo era composto apenas de sons, texturas e aromas. Nascido com uma rara condição genética que afetou seu desenvolvimento ocular, Rodrigo jamais conheceu as cores, as formas ou os rostos. Sua realidade era uma constante escuridão. Mas isso não o impediu de construir um império tecnológico dedicado a melhorar a vida de pessoas com deficiências diversas. O paulistano havia transformado sua própria limitação em combustível para inovar, criando aplicativos, dispositivos e softwares que revolucionaram a acessibilidade no país. Senhor Tavares, o carro está esperando, anunciou Cecília, sua assistente pessoal há mais de uma década, enquanto entrava na sala com passos leves que ele reconhecia perfeitamente. Obrigado. Cecília, mas hoje eu não vou para casa ainda, respondeu Rodrigo, passando a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas. Preciso de um tempo sozinho. Mas, senhor, o trânsito está caótico e a previsão é de chuva. Não seria prudente? Rodrigo ergueu a mão num gesto suave, interrompendo-a. Nos últimos meses, um sentimento de vazio o consumia, apesar das conquistas profissionais, do patrimônio bilionário, dos prêmios de inovação. A solidão o acompanhava como uma sombra constante, ainda mais intensa desde o término de seu último relacionamento, 2 anos atrás. Apenas algumas horas, Cecília. Preciso sentir a cidade. A assistente conhecia bem aquele tom. Sabia que quando Rodrigo tomava uma decisão, raramente voltava atrás. Com relutância, ela o acompanhou até o elevador, repassando recomendações que ele já conhecia de cor. Pela primeira vez em anos, Rodrigo deixou o edifício sem sua bengala especial, equipada com sensores que ele mesmo havia ajudado a desenvolver. Queria sentir-se vulnerável. Queria experimentar o mundo sem as proteções que havia construído ao seu redor. O burburinho da metrópole o envolveu como uma onda, e ele caminhou lentamente pela calçada, guiando-se pelo som e pela memória. O vento soprou mais forte, trazendo consigo os primeiros pingos de chuva. Os passos de Rodrigo tornaram-se hesitantes. Estava decidido a atravessar a rua, quando o ruído ensurdecedor de uma buzina o paralisou. Um táxi freou bruscamente a centímetros dele, e o motorista gritou algo que se perdeu no caos urbano. Foi nesse momento de desorientação que Rodrigo sentiu. Uma pequena mão segurou a sua. Não houve palavras, apenas um toque firme que o puxava para longe do perigo. A mão era pequena, infantil, mas o guiava com surpreendente segurança por entre a multidão. Rodrigo deixou-se conduzir, intrigado por aquele contato inesperado. Após alguns minutos de caminhada, os sons da cidade diminuíram. O aroma de terra molhada e vegetação indicava que estavam em algum parque ou praça. A chuva aumentava, mas havia proteção. Provavelmente estavam sob alguma estrutura coberta. Quem é você? Perguntou Rodrigo, virando-se na direção onde supunha estar seu guia misterioso. Não houve resposta verbal, apenas o som de algo sendo riscado. Um fósforo, talvez? E então um novo aroma, cera de vela. O silêncio foi quebrado apenas pelo crepitar suave da chama. Rodrigo sentiu a aproximação de calor perto de seu rosto, não ameaçador, mas gentil. E então algo extraordinário aconteceu. Onde antes só existia escuridão absoluta, surgiu um ponto. Minúsculo, trêmulo, mas inegavelmente presente. Um ponto de luz. O empresário recuou, assustado com a sensação desconhecida. Sua respiração acelerou, e ele estendeu as mãos para frente, buscando entender o que estava acontecendo. Mas o calor se afastou, e com ele aquele ponto luminoso desapareceu. Espere, ele exclamou, tentando localizar seu pequeno guia. Apenas o silêncio respondeu. Quem quer que fosse,
que o havia conduzido até ali havia partido sem deixar rastros além da sensação fantasmagórica naquela região cerebral que Rodrigo nunca havia usado antes. Confuso e abalado, o empresário utilizou seu smartphone para solicitar um carro por aplicativo. Quando o motorista chegou, encontrou Rodrigo ainda perplexo, tentando compreender o que havia experimentado. "Tudo bem, senhor?" "O senhor está encharcado", comentou o motorista ao ajudá-lo a entrar no veículo. "Sim, estou." "Bem", respondeu Rodrigo distraidamente. "Apenas me leve para casa, por favor." Durante o trajeto para seu apartamento na região dos Jardins, Rodrigo tocava repetidamente o próprio rosto, como se procurasse alguma mudança física que explicasse aquela experiência. A sensação do ponto luminoso persistia em sua memória, como um sonho vívido que se recusa a desvanecer após o despertar. Ao chegar em casa, dispensou sua governanta, Dona Zuleide, e trancou-se no escritório. Com as mãos trêmulas, fez uma ligação para Dr. Maurício Fontes, seu oftalmologista há mais de 20 anos. "Preciso vê-lo com urgência", disse assim que o médico atendeu. Aconteceu algo inexplicável. No dia seguinte, Rodrigo estava sentado na sala de exames da clínica particular no Itaim Bibi. O Dr. Maurício, homem de meia-idade com décadas de experiência em casos complexos, escutava atentamente seu relato. "E você diz que viu um ponto de luz? Tem certeza que não foi apenas uma sensação térmica confundida pelo cérebro?" E questionou o médico, mantendo o tom profissional apesar da evidente curiosidade. "Nunca senti nada parecido, Maurício. Foi além de uma impressão. Foi como se uma porta se abrisse por um instante, depois de 42 anos trancada." O médico realizou uma bateria de exames, incluindo uma tomografia computadorizada e um eletroencefalograma avançado. Quando os resultados preliminares apareceram na tela de seu computador, seu semblante se transformou. "Rodrigo, há uma atividade no seu nervo óptico que nunca registramos antes. É mínima, quase imperceptível, mas está lá." O empresário sentiu seu coração acelerar. "O que isso significa?" "Honestamente, não sei explicar. Seus diagnósticos anteriores sempre indicaram atrofia completa do nervo óptico. É como se algo tivesse despertado." Rodrigo hesitou antes de fazer a pergunta que martelava em sua mente desde o encontro no parque. "E existe alguma relação possível entre essa ativação e a proximidade de uma chama? De uma vela especificamente?" O médico fez uma pausa ponderando. "Não há literatura médica que sustente isso, mas estamos falando de um caso absolutamente atípico. Vamos fazer mais testes, inclusive..." Dr. Maurício abriu uma gaveta e retirou uma pequena vela aromática que mantinha no consultório para momentos de relaxamento entre as consultas. Acendeu-a com um isqueiro e, com cuidado, aproximou-a do rosto de Rodrigo. O empresário prendeu a respiração. Novamente, aquele minúsculo ponto de luz surgiu em sua consciência. Desta vez, porém, durou apenas um segundo, muito mais fraco que a experiência anterior. "Consegui ver algo, mas foi diferente, menos intenso", relatou Rodrigo, sua voz traindo a mistura de excitação e decepção. "Interessante", murmurou o médico. "Muito interessante. E você disse que foi uma criança que acendeu a vela para você ontem?" "Uma criança de rua." Rodrigo assentiu, percebendo o quão fantástica soava toda aquela história. "Preciso encontrar essa criança, Maurício. Preciso entender o que aconteceu." O médico fechou o prontuário digital e olhou seriamente para seu paciente. "Rodrigo, como cientista, devo alertá-lo para não criar expectativas irreais. O que estamos vendo pode ser apenas uma anomalia temporária, talvez até uma resposta psicossomática. Mas como seu amigo de longa data, entendo que você precisa investigar isso. Só tome cuidado com as esperanças que deposita nesse caminho." Naquela noite, deitado em sua cama king size com lençóis de algodão egípcio, Rodrigo não conseguia dormir. Imagens mentais que ele nunca havia experimentado antes dançavam em sua consciência. Não eram visões reais, mas conceitos de luz e sombra que seu cérebro tentava processar pela primeira vez. Em algum lugar na mesma cidade, sob a mesma lua que ele não podia ver, estava uma criança silenciosa, que, por razões desconhecidas, havia aberto uma fresta na escuridão de sua vida. Se esta história te interessou,
Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. Na manhã seguinte, Rodrigo convocou uma reunião emergencial em seu apartamento. A chuva continuava a cair sobre São Paulo, criando um fundo sonoro que o empresário sempre apreciara. Para ele, a chuva tinha textura, tinha melodia. Agora, questionava-se se um dia poderia ver seus contornos prateados descendo pelas janelas. Rafael Mendonça, seu chefe de segurança, e Cecília, sua assistente, ouviam atentamente enquanto ele relatava o ocorrido. Rafael, ex-policial com 20 anos de experiência, mantinha o semblante sério, embora Rodrigo pudesse sentir seu ceticismo no tom de voz. Então, estamos procurando uma criança de rua que não fala, gosta de velas e aparentemente desapareceu depois de levá-lo a um parque durante a chuva. Resumiu Rafael, tamborilando os dedos sobre a mesa de mogno. Sei que parece absurdo, admitiu Rodrigo. Mas Dr. Maurício confirmou uma atividade no meu nervo óptico que nunca existiu antes. Algo está acontecendo, e essa criança é a chave. Cecília, sempre prática, já estava com seu tablet nas mãos. O senhor mencionou que estava perto da Faria Lima quando tudo aconteceu. Provavelmente foram para o Parque do Povo. É o mais próximo dali. Podemos começar verificando as câmeras de segurança do entorno, falar com frequentadores regulares, guardas municipais e também com as instituições que trabalham com crianças em situação de rua na região, completou Rodrigo. A Tavares Tech faz doações para várias delas. Comece pela Casa Esperança e pelo Instituto Renascer. Rafael ainda parecia reticente. Senhor Tavares, com todo respeito, São Paulo tem milhares de crianças em situação vulnerável. Encontrar uma específica, que não fala e não deixou pistas, é como procurar agulha em palheiro. Então contrate mais pessoas para ajudar na busca, respondeu Rodrigo com firmeza. Use os recursos da empresa. Ofereça recompensa por informações se for necessário. Quero essa criança encontrada, e quero isso com urgência. Nas semanas seguintes, uma operação silenciosa, mas intensa, se desenvolveu pelas ruas da capital paulista. Assistentes sociais, seguranças discretos e até mesmo detetives particulares vasculhavam abrigos, praças e comunidades. A busca por uma criança silenciosa que acendia velas tornou-se quase uma obsessão para a equipe de Rodrigo. Enquanto isso, o empresário continuava sua rotina de exames médicos. A cada visita ao consultório do Dr. Maurício, novas baterias de testes, novos especialistas convocados, neurologistas, neurocientistas, oftalmologistas de renome internacional. A notícia da misteriosa ativação no nervo óptico de um homem cego congênito começava a circular nos círculos médicos, ainda que sob estrito sigilo. Os testes continuam mostrando atividade, explicou o Dr. Maurício durante uma consulta, 30 dias após o incidente. Na verdade, parece haver um leve aumento na resposta neural quando expostos à luz. É como se seu cérebro estivesse reaprendendo a processar estímulos visuais. Rodrigo absorvia cada palavra como quem sorve um líquido precioso. E quanto às velas? Há algo especial nelas que poderia explicar o fenômeno? Testamos diferentes fontes luminosas, LED, fluorescente, luz natural filtrada, velas de diferentes composições. Sua resposta é ligeiramente mais intensa, com a luz de velas, especialmente as de cera de abelha pura, mas a diferença é estatisticamente pequena. Então não é a vela em si, murmurou Rodrigo, mais para si mesmo que para o médico. É algo relacionado àquela criança, àquele momento específico. Naquela tarde, ao retornar para casa, Rodrigo encontrou Rafael esperando-o na sala de estar. Havia algo diferente em sua voz. Uma nota de excitação contida que o empresário raramente detectava no ex-policial sempre comedido. Temos uma pista concreta, senhor. Uma assistente social da Casa Esperança reconheceu a descrição. Há uma menina no abrigo deles que nunca fala, comunica-se apenas por gestos e desenhos. E segundo os funcionários tem uma fixação por acender velas. O coração de Rodrigo acelerou. Quero conhecê-la hoje mesmo. Já providenciei. A coordenadora do abrigo nos espera às 5 da tarde. A menina se chama Yara. Tem aproximadamente 9 anos. Foi encontrada vagando sozinha pelo centro da cidade há cerca de 6 meses. Não há registros anteriores sobre ela. 3 horas depois, Rodrigo estava sentado numa sala simples no abrigo Casa Esperança,
localizado no bairro do Bom Retiro. O cheiro de comida caseira e detergente impregnava o ar, mesclado ao som distante de crianças brincando no pátio interno. Yara é uma criança muito especial, explicou Marta Santos, a coordenadora do abrigo, uma mulher robusta com voz serena. Quando chegou aqui, estava desnutrida e assustada. Tentamos todas as abordagens para fazê-la falar, mas ela simplesmente não emite som algum. Os médicos não encontraram qualquer problema físico que explicasse o mutismo. E quanto às velas? Já perguntou Rodrigo, inclinando-se levemente para frente em sua cadeira. Marta suspirou. Uma fixação que começou no segundo mês que estava conosco. Uma voluntária trouxe velas aromáticas para uma atividade de relaxamento. Yara ficou fascinada. Desde então, sempre que consegue, acende velas e fica observando a chama por longos períodos. Tivemos que estabelecer regras para evitar acidentes. Ela sai sozinha às vezes. Poderia ter estado na região da Faria Lima há algumas semanas. A coordenadora hesitou. As crianças são sempre supervisionadas, mas houve um incidente. Yara desapareceu por quase um dia inteiro, há aproximadamente um mês. Encontramos ela voltando para o abrigo sozinha, na manhã seguinte. Não conseguimos descobrir onde esteve. Um arrepio percorreu a espinha de Rodrigo. As datas coincidiam. Gostaria de conhecê-la agora, se for possível, pediu, tentando conter a ansiedade em sua voz. Minutos depois, a porta da sala se abriu. Rodrigo ouviu passos leves, hesitantes. O aroma suave de shampoo infantil alcançou suas narinas. Sentiu a presença pequena que agora estava à sua frente. Yara, chamou Marta gentilmente. Este é o Sr. Rodrigo. Ele gostaria muito de conhecer você. Silêncio. Rodrigo inclinou-se na direção da menina, estendendo cuidadosamente sua mão. Olá, Yara. É um prazer finalmente te conhecer. Não houve resposta, apenas o som suave da respiração infantil. Então, para surpresa de todos na sala, uma pequena mão segurou a de Rodrigo. O toque era inconfundível, a mesma mão que o havia guiado pelas ruas chuvosas de São Paulo. É você, sussurrou ele, a emoção embargando sua voz. Você me levou até o parque naquele dia. Marta parecia confusa. Vocês já se conheciam? Antes que Rodrigo pudesse explicar, sentiu a menina soltar sua mão. Houve um movimento, e então o som familiar, um fósforo sendo riscado, o aroma de enxofre, seguido pelo cheiro característico da cera aquecida. Yara, não combinamos que só acenderíamos velas durante as atividades supervisionadas? Marta interveio, mas Rodrigo ergueu a mão pedindo silêncio. A chama se aproximou de seu rosto. E então, novamente, aquele fenômeno extraordinário. O ponto de luz surgiu em sua consciência, mais forte e definido que da primeira vez. Não era apenas um ponto agora. Parecia pulsar, expandir-se levemente, como uma pequena estrela ganhando vida na escuridão eterna que habitava. Estou vendo, murmurou Rodrigo, lágrimas escorrendo por suas faces. Estou vendo a luz mais claramente agora. A chama se afastou e com ela a visão se foi. Mas uma certeza permaneceu. Não fora uma alucinação, não fora coincidência. Havia uma conexão inexplicável entre ele e aquela criança silenciosa. Rodrigo enxugou as lágrimas e voltou-se para a direção onde sabia estar Marta. Quero iniciar os procedimentos para me tornar um padrinho afetivo de Yara. E, dependendo de como isso evolua, talvez pensar em adoção. Senhor Tavares. A coordenadora respondeu com cautela. Aprecio seu interesse, mas há protocolos rígidos. Além disso, Yara é uma criança que requer atenção especial, com desafios significativos de comunicação e... Marta, interrompeu Rodrigo com gentileza. Entendo perfeitamente os procedimentos e estou disposto a seguir cada um deles. Quanto aos desafios, minha vida inteira foi construída superando limitações que outros consideravam intransponíveis. Acredito que há algo especial acontecendo aqui, algo que transcende explicações convencionais. Enquanto conversavam sobre os próximos passos, Rodrigo sentiu a pequena mão de Yara segurar a sua novamente. Não havia palavras, mas a conexão era palpável, real, como se um fio invisível tivesse sido tecido entre eles naquele parque chuvoso, unindo dois seres solitários em suas próprias formas de silêncio. Ao sair do abrigo, naquela tarde, Rodrigo fez duas ligações. A primeira para Dr. Maurício,
relatando o encontro e marcando novos exames, desta vez com Yara presente. A segunda para seu advogado, instruindo-o a iniciar imediatamente os trâmites legais para o apadrinhamento afetivo. Vamos precisar de uma equipe multidisciplinar, explicou ao médico. Psicólogos, terapeutas ocupacionais, especialistas em comunicação alternativa. Quero criar um ambiente que possa beneficiar Yara e, ao mesmo tempo, explorar essa conexão extraordinária. Enquanto o carro deslizava pelas ruas de São Paulo, agora banhadas pelo dourado do entardecer que ele nunca havia enxergado, Rodrigo sentia-se simultaneamente exausto e eletrizado. Uma sensação quase esquecida começava a florescer em seu peito. Esperança. Em seu apartamento, ao chegar, pediu à dona Zuleide que preparasse o quarto de hóspedes. Vamos receber uma visita muito especial em breve, explicou com um sorriso. Uma menina chamada Yara. Uma criança, senhor? Perguntou a governanta, surpresa evidente em sua voz. Sim, Zuleide. Uma criança que, por alguma razão que ainda não compreendo, parece ter o poder de trazer luz à minha escuridão. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Rodrigo dormiu profundamente, sem os pesadelos que costumavam atormentá-lo. Em seus sonhos, velas dançavam ao vento, criando padrões luminosos que, mesmo em seu subconsciente, eram a coisa mais bonita que jamais havia imaginado. O processo de apadrinhamento afetivo avançou com surpreendente rapidez. Rodrigo mobilizou sua influência e recursos, mas sempre dentro dos parâmetros legais e éticos. A juíza da Vara da Infância e Juventude, doutora Cláudia Mendes, conhecida por seu rigor e compromisso com o bem-estar das crianças, autorizou visitas supervisionadas 3 vezes por semana. Senhor Tavares, sua condição visual seria normalmente um fator complicador para a adoção de uma criança com necessidades especiais, explicou a magistrada durante uma audiência preliminar. No entanto, seus recursos e a equipe de apoio que organizou tornam o caso viável. Além disso, há algo intrigante na conexão relatada entre o senhor e Yara. As visitas começaram na Casa Esperança, sempre acompanhadas por uma psicóloga e uma assistente social. Ao contrário do que muitos esperavam, a comunicação entre Rodrigo e Yara fluía de maneira quase mágica. Ele levava pequenos presentes, não brinquedos caros ou eletrônicos, mas itens sensoriais, uma caixa de música antiga, um caleidoscópio artesanal, tecidos com diferentes texturas. Na terceira visita, Rodrigo trouxe um conjunto especial de velas artesanais, feitas com ceras coloridas e óleos essenciais. A coordenadora do abrigo hesitou, citando as regras de segurança, mas a psicóloga interviu. Se mantivermos supervisão adequada, esta pode ser uma importante ferramenta terapêutica, argumentou Dra. Teresa, a profissional contratada por Rodrigo para acompanhar o caso. A fixação de Yara por velas parece ser um ponto de conexão significativo. Em uma sala preparada especialmente para a atividade, com todas as precauções necessárias, Yara acendeu uma vela de lavanda. Desta vez, quando aproximou a chama do rosto de Rodrigo, algo extraordinário aconteceu. O ponto de luz, que antes era apenas um minúsculo lampejo, expandiu-se. Rodrigo conseguiu distinguir, ainda que vagamente, o contorno da chama. Não apenas um ponto, mas uma forma alongada. Dançante, meu Deus, sussurrou ele, segurando firmemente a cadeira onde estava sentado. Estou vendo o formato. Estou vendo a chama se movendo. A psicóloga, que observava atentamente, fez anotações frenéticas. Isso é absolutamente notável. Rodrigo, consegue descrever exatamente o que está visualizando? É como uma forma oval amarelada que se move sutilmente. Está embaçada, indefinida, mas definitivamente tem um contorno. Yara, percebendo a reação de Rodrigo, moveu lentamente a vela para a direita e depois para a esquerda. Para assombro de todos, os olhos de Rodrigo acompanharam o movimento. Ela se moveu. Vi a luz se deslocando! Exclamou ele, o rosto iluminado por uma alegria quase infantil. Aquele momento marcou uma virada. Os encontros entre Rodrigo e Yara tornaram-se diários. A equipe médica, liderada pelo Dr. Maurício, documentava meticulosamente cada progresso. Testes realizados no Hospital das Clínicas confirmaram o inexplicável. O nervo óptico de Rodrigo mostrava sinais crescentes de ativação, especialmente na presença da menina.
Não consigo explicar cientificamente, admitiu o Dr. Maurício durante uma reunião com outros especialistas. A condição congênita de Rodrigo tornaria impossível qualquer recuperação visual. No entanto, estamos testemunhando algo que desafia todos os protocolos médicos conhecidos. Após 2 meses de visitas supervisionadas, a juíza autorizou que Yara passasse fins de semana na residência de Rodrigo. O apartamento nos Jardins havia sido adaptado. Um quarto especial decorado em tons suaves, com móveis ergonômicos e iluminação cuidadosamente planejada. Um sistema de segurança reforçado. E uma equipe de apoio que incluía a governanta Zuleide, agora treinada em comunicação alternativa, uma enfermeira pediátrica e a psicóloga doutora Teresa. No primeiro fim de semana que Yara passou no apartamento, Rodrigo percebeu algo que ninguém mais havia notado. A menina não era completamente muda por escolha ou trauma. Ela simplesmente se comunicava de outra forma. Durante a noite, enquanto estavam na varanda observando a cidade iluminada, ou, no caso de Rodrigo, sentindo a brisa e ouvindo os sons urbanos, Yara começou a tamborilar os dedos no corrimão metálico. Rodrigo, com sua audição aguçada por décadas dependendo dela, reconheceu um padrão. Não era aleatório. Havia ritmo, havia intenção. Após algumas repetições, ele percebeu. Era código Morse. Você está tentando dizer algo usando código Morse? Perguntou atônito. Os dedos pararam momentaneamente. Depois continuaram com mais vigor como se confirmassem. Onde você aprendeu isso? A questionou agora completamente fascinado. Mais tamborilar, mais padrões. Rodrigo não conseguia decifrar tudo, mas captou algumas letras, L e Z. Na manhã seguinte, ele convocou um especialista em comunicação alternativa e código Morse. Confirmou-se. Yara conhecia fragmentos do código e tentava utilizá-lo para se comunicar. Ninguém no abrigo havia percebido, pois o tamborilar era frequentemente interpretado como uma estereotipia, um comportamento repetitivo sem significado. Precisamos desenvolver um sistema baseado nisto, decidiu Rodrigo. Um meio termo entre o código Morse tradicional e algo mais acessível para ela. Em poucas semanas, uma nova forma de comunicação floresceu entre eles. Usando tabletes adaptados e aplicativos desenvolvidos pelos programadores da Tavares Tech, Yara começou a expressar pensamentos simples, necessidades, até mesmo alguns sentimentos. Sua primeira mensagem completa foi gosto de luz. Paralelamente, a percepção visual de Rodrigo continuava a evoluir. Não apenas com velas agora. Ele começava a distinguir formas maiores sob luz intensa, diferenças entre claro e escuro, movimentos de objetos grandes próximos ao seu rosto. Os médicos falavam em plasticidade neural extraordinária e estimulação cruzada de áreas cerebrais dormentes. Mas o fenômeno mais intrigante permanecia. Sua visão melhorava significativamente na presença de Yara. Quando a menina estava no abrigo, durante a semana, os progressos estagnavam. Quando retornava para os fins de semana, a percepção visual de Rodrigo dava saltos qualitativos. É como se ela fosse um catalisador, teorizou o Dr. Maurício. Como se a presença dela ativasse algo em seu sistema neurológico que medicina alguma conseguiu despertar em 4 décadas. No terceiro mês de convivência, a juíza concordou em avaliar a possibilidade de adoção definitiva. Uma equipe multidisciplinar foi designada para avaliar a adaptação de Yara ao novo ambiente e o impacto em seu desenvolvimento. Os resultados são surpreendentemente positivos, concluiu a assistente social responsável. A comunicação alternativa floresceu. A menina demonstra apego seguro. Há evidências de progressos cognitivos e emocionais. E quanto ao Sr. Tavares? Sim? Perguntou a juíza, ajustando os óculos. Nunca vi uma transformação tão profunda em um adulto. É como se a presença de Yara o tivesse humanizado de uma forma que nenhuma de suas conquistas profissionais conseguiu. Durante uma tarde especialmente significativa, enquanto estavam no jardim interno do prédio, Yara conduziu Rodrigo até o pequeno lago artificial. Ali, usando seu tablet adaptado, digitou uma mensagem que fez o coração do empresário quase parar. Você é meu pai agora? Rodrigo sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Eu gostaria muito de ser, Yara.
Se você me aceitar, estou fazendo tudo o que posso para que isso aconteça legalmente. A resposta veio não pelo tablet, mas por um gesto. A pequena mão da menina buscando a sua, os dedos entrelaçando-se como no dia em que se conheceram. Naquela noite, após Yara adormecer em seu novo quarto, Rodrigo reuniu-se com sua equipe no escritório. Havia uma decisão importante a ser tomada. Quero expandir isso, anunciou para Cecília. Rafael e Dr. Maurício. O que está acontecendo entre mim e Yara é extraordinário, mas não pode ser um caso isolado. Quero criar um instituto, um centro que possa acolher outras crianças como ela, com necessidades especiais ou traumas profundos. Um centro terapêutico? Perguntou Cecília, já tomando notas. Mais que isso, um lugar que combine terapias convencionais e abordagens alternativas, que explore conexões improváveis como a nossa. Quero reunir cientistas, médicos, educadores, artistas, pessoas dispostas a olhar além dos protocolos estabelecidos. A ideia tomou forma rapidamente. Rodrigo já possuía um terreno amplo em Cotia, na Grande São Paulo, originalmente adquirido para um futuro centro de pesquisas da Tavares Tech. Em vez disso, seria o lar do Instituto Tavares Yara para crianças especiais. Durante os meses seguintes, enquanto o projeto do Instituto avançava, a conexão entre Rodrigo e Yara crescia em profundidade e complexidade. A percepção visual do empresário continuava a melhorar. Ele agora conseguia distinguir silhuetas, reconhecer objetos grandes, perceber diferenças de luminosidade em ambientes. Os médicos falavam em milagre científico e casos sem precedentes na literatura médica. A adoção foi finalmente aprovada em uma cerimônia emocionante no fórum. Juíza Cláudia, normalmente severa e contida, permitiu-se um sorriso ao entregar os documentos oficiais. O que estamos testemunhando aqui vai além dos parâmetros legais ou médicos, declarou ela. Há uma sintonia rara entre vocês dois, algo que transcende explicações convencionais. Yara Tavares, bem-vinda à sua nova família. A menina, agora com roupas coloridas escolhidas com a ajuda de Zuleide, apertou os controles de seu tablet avançado e uma voz sintetizada pronunciou palavras que fizeram todos os presentes na sala se emocionarem. Obrigada por me encontrar no escuro. Enquanto deixavam o fórum, pai e filha de mãos dadas, nenhum dos dois poderia imaginar os desafios e revelações que ainda estavam por vir. O vínculo forjado entre um homem que nunca havia visto o mundo e uma criança que nunca havia falado com ele seria testado de maneiras que ninguém poderia prever. Em seu novo quarto, naquela noite, Yara acendeu uma vela especial, azul, seu favorita, com aroma de baunilha. Quando aproximou a chama do rosto de Rodrigo, algo inédito aconteceu. Ele não apenas viu a luz, viu também, ainda que de forma embaçada e parcial, o contorno do pequeno rosto que se tornara o centro de sua existência. Yara, sussurrou, tocando gentilmente as feições da filha com as pontas dos dedos. Estou começando a ver você. O Instituto Tavares Yara inaugurou suas portas em uma ensolarada manhã de primavera, 8 meses após o primeiro encontro entre Rodrigo e a menina. O complexo em Cotia, cercado por mata preservada, impressionava pela arquitetura que harmonizava funcionalidade e beleza. Amplas janelas permitiam a entrada generosa de luz natural. Jardins sensoriais estimulavam diferentes percepções, e tecnologia de ponta convivia com espaços acolhedores de design orgânico. É ainda mais bonito do que imaginei, comentou a doutora Teresa, agora diretora clínica do Instituto, enquanto caminhava ao lado de Rodrigo pela ala principal. E pensar que tudo isso começou com um encontro casual na chuva. Rodrigo sorriu. Sua aparência havia mudado nos últimos meses. Abandonara o semblante austero e as roupas formais que antes eram sua marca registrada. Agora, usava roupas mais leves, coloridas, cores que começava a distinguir gradualmente. Seus olhos, antes sempre escondidos atrás de óculos escuros, agora ficavam mais frequentemente expostos, revelando uma nova vitalidade. Não foi casual, Teresa. Cada vez mais acredito que havia algo predestinado naquele encontro. O Instituto não era apenas um centro terapêutico, mas um verdadeiro laboratório de possibilidades. Acolhia crianças com diferentes condições,
autismo, traumas emocionais profundos, deficiências sensoriais, síndromes raras. A abordagem multidisciplinar combinava terapias convencionais com métodos experimentais, sempre fundamentados em acompanhamento científico rigoroso. No coração do projeto estava a Sala Especial de Yara, um estúdio equipado com diversos tipos de iluminação, projetores, instrumentos musicais sensíveis ao movimento e uma variedade impressionante de velas artesanais. Ali, a menina desenvolvia o que os especialistas começaram a chamar de terapia luminosa. Inicialmente criada para continuar estimulando a recuperação visual de Rodrigo, a técnica revelou-se surpreendentemente eficaz com outras crianças. Yara, ainda sem pronunciar palavras, guiava os participantes em experiências sensoriais que combinavam luz, som e movimento. Usando seu tablet avançado, ela programava sequências de luzes e sons que pareciam despertar conexões neurais adormecidas em seus pequenos pacientes. É extraordinário, comentou o Dr. Maurício, observando através do vidro espelhado, enquanto Yara conduzia uma sessão com Miguel, um menino de 7 anos com autismo severo, que raramente estabelecia contato visual. Olhe como ele está respondendo à sequência de luzes. Há engajamento real ali. Rodrigo, de pé ao lado do médico, sorriu com orgulho. Ela tem um dom natural. Encontrou uma linguagem própria para se comunicar com o mundo. Sua própria condição continuava a evoluir de maneiras que desafiavam explicações médicas. Após 9 meses de convivência com Yara, Rodrigo havia alcançado aproximadamente 40% de visão funcional. Conseguia distinguir formas, reconhecer rostos próximos, identificar objetos maiores, perceber algumas cores, especialmente tons de azul e amarelo. A equipe médica que documentava o caso publicara artigos preliminares em revistas científicas renomadas, gerando intenso debate na comunidade médica internacional. O fascinante é que sua melhora continua diretamente vinculada à presença de Yara, observou o Dr. Maurício. Quando vocês estão separados por mais de 24 horas, a acuidade visual diminui significativamente. É como se ela fosse uma espécie de catalisadora neural. As teorias sobre o fenômeno multiplicavam-se. Alguns cientistas falavam em campos bioeletromagnéticos, outros em sincronização de ondas cerebrais. Alguns até arriscavam hipóteses sobre comunicação química através de feromônios ainda não identificados. A verdade é que ninguém conseguia explicar completamente. O que não podiam negar eram os resultados. Além da evolução de Rodrigo, as crianças atendidas no instituto apresentavam progressos notáveis. Miguel, o menino com autismo, começou a estabelecer contato visual consistente após apenas 3 semanas de terapia com Yara. Juliana, uma adolescente, que havia parado de falar após um trauma, retomou gradualmente a comunicação verbal. Pedro, um menino com síndrome rara que afetava seu desenvolvimento motor, demonstrava melhor coordenação após sessões de estimulação luminosa. Em uma tarde particularmente significativa, enquanto observava Yara trabalhar com uma nova paciente, Rodrigo percebeu algo que nunca havia notado antes. A menina movimentava as mãos de uma forma específica, criando padrões na luz projetada, que lembravam uma linguagem. Não era código Morse, nem sinais convencionais, mas algo próprio, único. Teresa, você está vendo isso? Perguntou a psicóloga que o acompanhava. Os movimentos das mãos. Sim, ela faz isso frequentemente durante as sessões. Não são movimentos aleatórios. Há um padrão repetitivo, uma sequência intencional. Fascinado pela descoberta, Rodrigo decidiu documentar e analisar os padrões. Durante as semanas seguintes, câmeras de alta precisão registraram cada sessão terapêutica. Uma equipe de linguistas e especialistas em comunicação não verbal foi chamada para estudar o material. É definitivamente um sistema de comunicação, confirmou a doutora Marina Fontes, linguista da USP. Não se encaixa em nenhum padrão conhecido de língua de sinais, mas possui estrutura, consistência e, aparentemente, significados específicos associados a diferentes movimentos. A descoberta elevou o trabalho do Instituto a um novo patamar. Agora, além das terapias sensoriais, havia um esforço concentrado para documentar e compreender o que foi batizado como linguagem luminosa de Yara. A menina,
que aos poucos aceitou compartilhar mais de seu sistema com os pesquisadores, parecia florescer com o reconhecimento de sua criação. Usando seu tablet, ela explicou que falava com a luz desde pequena. Os padrões que criava com as mãos eram como palavras e frases, uma forma de expressar conceitos que não conseguia verbalizar. Através deste sistema, comunicava emoções complexas, ideias abstratas, sensações que transcendiam o vocabulário convencional. O 10º mês trouxe um marco significativo. Rodrigo conseguiu, pela primeira vez, ver o rosto de Yara com clareza suficiente para distinguir suas expressões. Aconteceu durante uma sessão particular, quando a menina experimentava uma nova combinação de luzes coloridas. Seu sorriso, murmurou ele, lágrimas escorrendo por suas faces. Posso ver seu sorriso, Yara. A menina, emocionada, aproximou-se e tocou o rosto do pai adotivo. Então, para absoluto espanto de ambos, um som escapou de seus lábios, não uma palavra formada, mas um som vocálico claro, intencional, carregado de emoção. Você fez um som! Exclamou Rodrigo, abraçando-a. Aquele pequeno som marcou o início de outro processo extraordinário. Com auxílio de fonoaudiólogos especializados, Yara começou a explorar sua voz, primeiro com vogais isoladas, depois combinações simples, eventualmente sílabas, e por fim, palavras curtas. Sua primeira palavra pronunciada meses depois seria luz. O Instituto tornou-se um centro de referência internacional. Médicos, cientistas e terapeutas de diversos países visitavam Cotia para conhecer os métodos desenvolvidos ali. A terapia luminosa de Yara começava a ser adaptada e implementada em outros centros, sempre com resultados promissores, embora nunca tão extraordinários quanto os originais. Com a crescente visibilidade, vieram também questionamentos. Alguns céticos na comunidade médica apontavam a falta de explicação científica convencional para os resultados. Outros sugeriam que poderia haver elementos de sugestão ou efeito placebo. Alguns até levantaram suspeitas sobre a veracidade dos relatos. Para responder às dúvidas, Rodrigo abriu o Instituto para Verificação Independente. Uma equipe internacional de especialistas passou 3 meses acompanhando e documentando todos os procedimentos, conduzindo testes controlados e entrevistando pacientes e familiares. O relatório final, embora cauteloso em suas conclusões teóricas, confirmou a eficácia dos métodos e a autenticidade dos resultados. Não podemos explicar plenamente o mecanismo de ação, concluía o documento, mas os benefícios terapêuticos são inequívocos e mensuráveis. O sucesso, contudo, trouxe também novos desafios. A demanda por vagas no Instituto crescia exponencialmente, muito além da capacidade de atendimento. Rodrigo enfrentava o dilema ético de como expandir sem comprometer a qualidade ou descaracterizar a abordagem personalizada que era o cerne do projeto. Paralelamente, preocupava-se com a exposição crescente de Yara. A menina, agora com 10 anos, tornava-se uma figura pública, alvo de curiosidade e ocasionalmente de especulação sensacionalista. Como protegê-la enquanto permitia que seu dom continuasse beneficiando outros? A solução veio da própria Yara. Usando seu sistema de comunicação cada vez mais sofisticado, uma combinação de tablet, sons vocálicos e sua linguagem luminosa, ela propôs um modelo de multiplicação. Formar facilitadores que pudessem aprender seus métodos e aplicá-los em outros contextos. Ela seria a mentora de um programa de treinamento, não mais a única praticante da terapia. O projeto Sementes de Luz, como foi batizado, selecionou jovens terapeutas e educadores com sensibilidade especial para trabalhar com crianças vulneráveis. Durante 3 meses intensivos, esses profissionais aprendiam não apenas as técnicas desenvolvidas por Yara, mas também a filosofia subjacente, a compreensão da luz como linguagem, como conexão, como catalisadora de potenciais adormecidos. No primeiro aniversário do Instituto, uma celebração especial reuniu as primeiras 30 crianças atendidas e suas famílias. O ponto alto foi uma apresentação inédita. Yara, acompanhada por alguns de seus pequenos pacientes, conduziu uma sinfonia luminosa, uma coreografia de luzes,
movimentos e sons que contava a história do instituto. Para Rodrigo, agora com aproximadamente 50% de visão funcional, foi uma experiência transcendente. Sentado na primeira fileira, ele conseguia ver o espetáculo com clareza suficiente para apreciar a beleza do que sua filha havia criado. Ela transformou a própria limitação em um dom, comentou para Dr. Maurício sentado a seu lado, e me ensinou a fazer o mesmo. O médico assentiu emocionado. Vocês dois redefiniram o que consideramos possível na medicina e na recuperação neurológica. Após a celebração, já tarde da noite, Rodrigo e Yara sentaram-se na varanda da casa construída para eles, dentro do complexo do instituto. Sob o céu estrelado que ele começava a distinguir, pai e filha conversavam, usando sua própria combinação única de palavras faladas, sinais luminosos e comunicação digital. Feliz, sabe? Perguntou ele, usando a palavra que ela recentemente havia aprendido a pronunciar. Yara sorriu e fez um movimento afirmativo com a cabeça. Então pegou seu tablet e escreveu uma mensagem que fez o coração de Rodrigo acelerar. Quero conhecer minha primeira família algum dia. O empresário sentiu um aperto no peito. Era uma possibilidade que sempre estivera presente, mas que nunca haviam discutido abertamente. Os registros de Yara no sistema de proteção à criança eram escassos. Ela havia sido encontrada vagando sozinha, sem documentação, sem pistas sobre sua origem. Você se lembra deles? Perguntou com cuidado. A menina fez um gesto ambíguo com as mãos, um movimento da sua linguagem luminosa que indicava algo entre sim e não, um conceito que poderia ser traduzido como presença na ausência. Rodrigo respirou fundo. Prometo que vamos procurar, quando for o momento certo. Se eles existirem, se puderem ser encontrados, nós os procuraremos. Yara sorriu e repousou a cabeça no ombro do pai adotivo. Ambos ficaram ali, contemplando as estrelas, ele com sua visão parcialmente recuperada, ela com seu silêncio parcialmente rompido. Duas pessoas incompletas que, juntas, formavam algo maior que a soma de suas partes. O que nenhum dos dois poderia imaginar naquela noite estrelada era que a resposta sobre as origens de Yara estava mais próxima do que suspeitavam, e que a próxima fase de sua jornada traria revelações que mudariam para sempre a compreensão sobre a conexão extraordinária que compartilhavam. A reportagem na revista Veja chamou a atenção de todo o Brasil. Com o título O Milagre da Luz, a menina que curou o empresário cego, a matéria de 6 páginas contava em detalhes a extraordinária história de Rodrigo e Yara Tavares. Fotografias mostravam o complexo do instituto, os métodos terapêuticos inovadores e, com permissão limitada, imagens do próprio Rodrigo, usando óculos especiais desenvolvidos para sua condição visual em evolução. Uma fotografia específica, porém, mudaria o curso da história. No canto da página, quase como uma nota de rodapé visual, havia uma imagem de Yara de perfil, concentrada durante uma sessão terapêutica, manipulando padrões de luz com suas pequenas mãos. Em um pequeno apartamento na região do Bexiga, em São Paulo, uma mulher de aproximadamente 30 anos deixou cair sua xícara de chá ao folhear a revista. Cacos de porcelana espalharam-se pelo chão, mas ela mal notou. Seus olhos estavam fixos na fotografia. Suas mãos tremiam. Não pode ser, sussurrou Vitória Luz, tocando o rosto impresso da menina como se pudesse sentir sua pele através do papel. Não pode ser. Vitória vivia uma existência discreta, quase reclusa. Em seu apartamento convertido parcialmente em ateliê, produzia velas artesanais, que vendia em feiras e lojas especializadas em produtos naturais. Luminária Artesanal era o nome de seu pequeno empreendimento, uma homenagem velada ao sobrenome que carregava e à filha que acreditava ter perdido 5 anos antes. Os vizinhos a descreviam como reservada, gentil, porém distante. Poucos sabiam de seu passado como promissora artista visual, das exposições que realizou em galerias renomadas, do reconhecimento internacional que começava a conquistar. Menos ainda conheciam a tragédia que a afastou daquela vida. O colapso emocional após o desaparecimento de sua filha, Clarice então com apenas 5 anos. A história oficial, registrada em boletins policiais e relatórios sociais, indicava que a menina havia desaparecido
durante um festival de artes no Parque Ibirapuera. Vitória, na época em tratamento para depressão e enfrentando dificuldades financeiras, foi inicialmente suspeita de negligência. As investigações concluíram que a criança provavelmente havia se perdido na multidão e sido levada por terceiros. Após meses de buscas infrutíferas, o caso esfriou, tornando-se apenas mais uma estatística no doloroso arquivo de crianças desaparecidas. Para Vitória, o trauma resultou em um colapso emocional severo. Internada por quase um ano em uma clínica psiquiátrica, perdeu contato com o círculo artístico, com amigos, com a família distante. Ao receber alta, era uma sombra da mulher vibrante que fora. Encontrou na produção de velas artesanais uma forma de terapia. Moldava a cera, criava cores e aromas, acendia pequenas luzes como num ritual privado de esperança. Agora, olhando fixamente para a fotografia na revista, sentia seu mundo virar de cabeça para baixo novamente. Os olhos da menina, o contorno do rosto, o modo como segurava as mãos, tudo remetia à sua Clarice. Até mesmo o fascínio por luz, descrito no artigo como uma característica marcante de Yara, conectava-se à sua filha, que desde bebê mostrava fixação incomum por fontes luminosas. Com mãos trêmulas, Vitória vasculhou uma caixa velha guardada embaixo da cama. Entre fotografias amareladas e documentos antigos, encontrou o álbum que não abria há anos. Ali estava. Clarice, aos 4 anos, sorrindo para a câmera, segurando uma pequena lanterna. A semelhança com a menina da revista era inegável. Nos dias seguintes, Vitória mergulhou em uma investigação obsessiva. Pesquisou tudo sobre o Instituto Tavares Yara, sobre Rodrigo Tavares, sobre a misteriosa menina que aparecera em sua vida. As informações disponíveis publicamente confirmavam aspectos que aumentavam suas suspeitas. A idade aproximada batia, o período em que Yara havia sido encontrada vagando sozinha correspondia ao desaparecimento de Clarice. Até mesmo o mutismo inicial da menina poderia ser explicado pelo trauma da separação. Após uma semana de hesitação, angústia e esperança alternadas, Vitória tomou uma decisão. Escreveu uma carta detalhada explicando sua história e suas suspeitas. Anexou cópias de fotografias de Clarice, do boletim de ocorrência do desaparecimento e de seu documento de identidade. Enviou o pacote para o Instituto Tavares Yara com a indicação confidencial, para Rodrigo Tavares pessoalmente. No Instituto, a carta causou comoção imediata. Rodrigo, agora capaz de ler documentos impressos em fonte ampliada graças à sua visão parcialmente recuperada, examinou pessoalmente as fotografias com a ajuda de lentes especiais. A semelhança é incontestável. Admitiu para Cecília e Dr. Maurício, que o acompanhavam em seu escritório. Os mesmos olhos, o mesmo formato de rosto, até a pequena pinta próxima à sobrancelha direita. O que pretende fazer? Perguntou Cecília, preocupada com as implicações legais e emocionais daquela revelação. Rodrigo respirou fundo. Em seu coração já sabia a resposta. Vamos verificar adequadamente, com todas as garantias científicas. E se for confirmado que Yara é realmente Clarice, precisamos fazer o que é certo. Uma investigação discreta foi iniciada. Rafael Mendonça, o chefe de segurança, coordenou uma equipe que verificou a autenticidade dos documentos e a veracidade da história de Vitória Luz. Paralelamente, com o máximo de delicadeza e respeitando protocolos éticos rigorosos, foram coletadas amostras de DNA tanto de Yara quanto de Vitória para comparação. Precisamos preparar Yara para essa possibilidade, orientou doutora Teresa. Independentemente do resultado, é uma informação que pode causar grande impacto emocional. Durante as semanas de espera pelos resultados, Rodrigo enfrentou seu próprio turbilhão interior. Amava Yara como filha, havia construído com ela uma conexão que transcendia explicações racionais. A possibilidade de perdê-la para sua família biológica era aterrorizante. Ao mesmo tempo, como alguém que valorizava a verdade e a ética, sabia que não poderia negar à menina o direito de conhecer suas origens. Uma noite, enquanto observavam as estrelas em sua varanda habitual, Rodrigo decidiu abordar o assunto com Yara. Lembra quando você me disse que gostaria de conhecer sua família original, se fosse possível? Perguntou com gentileza.
Yara, agora mais comunicativa graças à terapia fonoaudiológica intensiva, assentiu. Sim, respondeu com sua voz ainda hesitante. Bem, existe uma possibilidade real de termos encontrado alguém que pode ser sua mãe biológica. Os olhos da menina se arregalaram. Ela pegou rapidamente seu tablet e digitou. Quem é ela? Como me encontrou? Rodrigo explicou cuidadosamente, mostrando a carta de Vitória. Algumas das fotografias antigas de Clarice, sempre observando atentamente as reações da filha. Essas fotos parecem comigo, comentou Yara verbalmente, sua dicção melhorando a cada semana. Sim, a semelhança é impressionante, concordou Rodrigo. Estamos fazendo exames para confirmar, mas quero que você saiba. Independentemente do resultado, nada mudará entre nós. Você sempre será minha filha, Yara. Sempre. A menina ficou em silêncio por vários minutos, processando a informação. Então, para a surpresa de Rodrigo, fez algo inesperado. Acendeu uma das velas especiais que sempre mantinham próximas e a moveu em padrões complexos. Sua linguagem luminosa expressando emoções que palavras ainda não conseguiam capturar. O que você está dizendo? O perguntou ele, tentando interpretar a mensagem. Yara pegou o tablet novamente. Estou dizendo que tenho espaço para 2 famílias no meu coração, como tenho espaço para 2 formas de comunicação. Os resultados dos testes de DNA chegaram 2 semanas depois, confirmando o que os indícios já sugeriam. Yara Tavares e Clarice Luz eram a mesma pessoa. A compatibilidade genética com Vitória era inequívoca. Elas eram mãe e filha. O próximo passo era inevitável e, ao mesmo tempo, assustador. Rodrigo convidou Vitória para uma reunião no Instituto, acompanhada por advogados de ambas as partes e pela equipe psicológica. O encontro foi preparado com extremo cuidado, considerando o impacto emocional para todos os envolvidos. Quando Vitória entrou na sala de reuniões, seus olhos imediatamente buscaram Rodrigo. Ele, com sua visão agora suficiente para distinguir feições a curta distância, notou o quanto ela parecia frágil e nervosa. Uma mulher magra, de estatura média, cabelos escuros presos em um coque simples, olhos intensos que lembravam os de Yara. Senhor Tavares. Ela começou, sua voz trêmula. Antes de tudo, quero agradecer por não ter descartado minha carta, por ter levado minhas suspeitas a sério. Era o mínimo que eu poderia fazer. Senhora Luz, respondeu ele com gentileza. E, por favor, me chame de Rodrigo. A conversa inicial foi tensa, permeada por emoções contidas e perguntas difíceis. Como Clarice havia desaparecido? Como ela havia chegado às ruas? Por que nunca recuperara a fala após ser encontrada? Os advogados e psicólogos mediaram o diálogo, garantindo que o foco permanecesse no bem-estar da criança. O mais importante agora, enfatizou doutora Teresa, é considerar como apresentar essa informação a Yara, ou Clarice, e como conduzir o processo de reconexão de forma saudável. Vitória, que havia chegado temendo uma batalha judicial, encontrou em Rodrigo uma postura surpreendentemente aberta. Não quero afastar a menina de sua mãe biológica, declarou ele com sinceridade. Isso seria cruel e injusto com ambas. O que proponho é construirmos juntos um arranjo que permita que ela tenha o benefício de ambas as famílias em sua vida. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Vitória. Eu temia que o senhor, com todo o seu poder e influência... Meu único interesse é o bem-estar dela, interrompeu Rodrigo suavemente. E acredito que ter você em sua vida será fundamental para isso. No final daquela longa reunião, foi acordado que o primeiro encontro entre mãe e filha aconteceria na semana seguinte, em ambiente controlado, com apoio psicológico. Até lá, Yara seria cuidadosamente preparada para o momento. A notícia de que sua mãe biológica havia sido encontrada e confirmada afetou Yara de maneiras complexas. Houve excitação, confusão, algumas noites de pesadelos intensos. Nas sessões com doutora Teresa, ela expressava perguntas profundas. Por que não consegui falar depois que me perdi? Por que não me lembro claramente dela? Ela ainda vai me amar depois de tanto tempo? O grande dia chegou em meio a uma expectativa quase palpável. O encontro foi marcado para uma sala especial no Instituto. Um ambiente acolhedor, com iluminação suave e familiar para Yara.
Rodrigo estaria presente inicialmente, depois daria espaço para mãe e filha terem momentos privados, sempre com doutora Teresa por perto. Vitória chegou meia hora antes, visivelmente nervosa. Trazia consigo uma pequena caixa decorada com motivos coloridos. Um presente para Clarice. Quero dizer, Yara, explicou hesitante. Quando Yara entrou na sala segurando a mão de Rodrigo, o tempo pareceu congelar. Mãe e filha olharam-se fixamente, como se tentassem absorver cada detalhe uma da outra. Vitória levou a mão à boca, contendo um soluço. Olá, disse Yara, sua voz pequena, mas firme. Olá, minha pequena, respondeu Vitória, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Você cresceu tanto. Lentamente, como se temesse que um movimento brusco pudesse quebrar o encanto do momento, Vitória aproximou-se. Ajoelhou-se para ficar na altura de Yara e estendeu-lhe a caixa colorida. Trouxe algo que era seu, algo que você adorava. Com cuidado, Yara abriu o presente. Dentro havia uma pequena lanterna artesanal, feita de materiais coloridos, com pequenos furos em padrões que, quando acesa, projetavam formas nas paredes. Você a chamava de sua estrela portátil, explicou Vitória. Nós a fizemos juntas quando você tinha 4 anos. Algo lampejou nos olhos de Yara. Um reconhecimento distante, uma memória submersa emergindo à superfície. Suas mãos pequenas seguraram a lanterna com familiaridade, como se o corpo recordasse o que a mente havia esquecido. E então, para assombro de todos na sala, a menina pronunciou uma palavra que nunca havia dito desde que fora encontrada: mamãe. Os 6 meses seguintes trouxeram desafios e descobertas que ninguém poderia prever. O reencontro entre Yara, agora conhecida por seu nome de nascimento, Clarice, embora respondesse a ambos, e sua mãe biológica, Vitória, abriu portas para memórias submersas e conexões adormecidas. As visitas iniciais, sempre supervisionadas por doutora Teresa, evoluíram gradualmente para encontros mais longos e informais. Rodrigo, demonstrando uma generosidade que surpreendeu até mesmo seus colaboradores mais próximos, insistiu que Vitória deveria ter acesso irrestrito à filha, desde que respeitando a rotina e o bem-estar emocional da menina. Não se trata de uma competição, explicou ele durante uma entrevista ao Fantástico que documentava o extraordinário caso. Trata-se de proporcionar a Clarice, nossa Yara, todas as conexões afetivas que possam enriquecer sua vida. Ela não precisa escolher entre nós. Vitória, por sua vez, demonstrou igual maturidade. Ao invés de buscar a guarda exclusiva, como muitos esperavam, propôs um arranjo de coparentalidade que permitia à filha manter sua vida no instituto, seu trabalho terapêutico e seu vínculo com Rodrigo, enquanto reconstruía gradualmente a relação com a mãe biológica. Minha filha construiu algo extraordinário aqui, declarou em um comunicado oficial. Seria egoísmo da minha parte arrancar Clarice desse ambiente onde ela não apenas se recuperou, mas também floresce ajudando outras crianças. O acordo foi formalizado perante a mesma juíza que havia aprovado a adoção original. Doutora Cláudia Mendes, conhecida por seu rigor, expressou admiração pela solução encontrada. Em 20 anos na vara da infância, nunca vi um arranjo tão centrado genuinamente no bem-estar da criança, e não nos interesses ou ego dos adultos. Paralelamente à reconstrução familiar, outro desenvolvimento surpreendente ocorria. A reconexão de Yara Clarice com suas memórias de infância desencadeou um processo terapêutico que acelerou ainda mais sua recuperação da fala. Dentro de 4 meses após o reencontro, sua comunicação verbal tornara-se quase fluente, ainda que mantivesse predileção por sua linguagem luminosa para expressar conceitos mais complexos ou emocionais. É como se a presença de Vitória tivesse desbloqueado algo fundamental. Observou doutora Teresa em suas anotações clínicas. A recuperação da identidade original parece ter criado uma ponte neurológica que facilita o acesso às habilidades linguísticas adormecidas. Ainda mais extraordinário foi o efeito sobre a visão de Rodrigo. Contra todas as expectativas médicas, sua acuidade visual continuou melhorando, mesmo após a introdução de Vitória na equação familiar. Dr. Maurício, que documentava meticulosamente cada avanço, levantou uma teoria fascinante. A hipótese inicial
era que a conexão especial entre Rodrigo e Yara criava um fenômeno único de estimulação neural. Esperávamos que a entrada de uma terceira pessoa pudesse diluir essa conexão. O que observamos foi o oposto. A integração de Vitória parece ter amplificado o efeito, talvez porque a própria Yara esteja neurológica e emocionalmente mais integrada, mais completa. No 5º mês após o reencontro, durante um exame de rotina, a equipe médica registrou outro marco notável. Rodrigo havia alcançado 65% de capacidade visual funcional, superando todas as previsões anteriores. Vitória, que havia retomado gradualmente sua carreira artística, agora integrava-se à equipe do Instituto. Sua experiência com manipulação de cera e luz, desenvolvida durante anos na produção de velas artesanais, revelou-se perfeitamente complementar à terapia luminosa criada por sua filha. Juntas, mãe e filha começaram a desenvolver instalações artístico-terapêuticas que combinavam a intuição natural de Yara Clarice com o conhecimento técnico e estético de Vitória. É como se o destino tivesse traçado um círculo perfeito, comentou Rodrigo, observando mãe e filha trabalhando juntas no estúdio especial. Vitória perdeu Clarice no auge de sua carreira artística. Durante o período de separação, cada uma desenvolveu habilidades únicas com luz. Vitória através das velas, Clarice através de sua terapia intuitiva. Agora reunidas, essas habilidades se fundem em algo transcendente. O novo método, batizado de luminoterapia integrativa, expandiu ainda mais o alcance e a eficácia dos tratamentos oferecidos no Instituto, combinando elementos da arte-terapia tradicional, conhecimentos de neurociência, técnicas de fabricação artesanal e a abordagem intuitiva de Yara Clarice. O programa atraía agora interesse internacional, com listas de espera que se estendiam por meses. Em um domingo especial, quando o Instituto completava seu 2º aniversário, uma celebração extraordinária foi organizada. O evento reuniu não apenas as famílias das crianças atendidas, mas também cientistas, médicos, educadores, artistas e autoridades que haviam se envolvido com o projeto ao longo dos anos. O ponto alto seria uma apresentação inédita, Sinfonia de Luz, uma instalação imersiva criada conjuntamente por Yara Clarice e Vitória, com contribuições de vários pacientes do Instituto. Rodrigo, agora capaz de apreciar composições visuais complexas graças à sua visão recuperada, havia acompanhado os ensaios, mas insistiu em experimentar a versão final como qualquer outro espectador. Ao entardecer, os convidados foram conduzidos a um pavilhão especial construído nos jardins do Instituto. O espaço, totalmente escurecido, continha apenas assentos confortáveis dispostos em círculo e, no centro, um complexo arranjo de velas artesanais, projetores discretos e instrumentos musicais modificados. Quando todos estavam acomodados, Vitória surgiu no centro, vestindo um traje simples em tons de azul profundo. "Boa noite e bem-vindos", começou ela, sua voz serena preenchendo o espaço. "O que compartilharemos hoje não é apenas um espetáculo, mas uma experiência de conexão. Uma jornada através da luz, do som e do movimento que conta uma história. Nossa história coletiva de perda, reencontro e cura." As luzes diminuíram até a escuridão completa. Um silêncio absoluto pairou por alguns segundos. Então, um único ponto de luz surgiu no centro. Uma pequena vela acesa por Yara Clarice, agora visível sob o foco minimalista. O que se seguiu nos próximos 40 minutos transcendeu qualquer expectativa. A menina conduziu uma coreografia hipnótica de luzes e sombras, combinando sua linguagem luminosa original com elementos criados especificamente para a ocasião. Vitória complementava os movimentos da filha com intervenções precisas, acendendo novas velas, ajustando projeções, modificando sutilmente a temperatura cromática do ambiente. Gradualmente, outras crianças do Instituto juntaram-se à performance, cada uma trazendo um elemento luminoso próprio. Lanternas artesanais, pequenos LEDs embutidos em fantasiosos trajes, bastões de luz que desenhavam formas no espaço. Uma composição musical original, desenvolvida pelos terapeutas musicais do Instituto, servia como trilha sonora, respondendo organicamente aos movimentos e padrões luminosos.
A narrativa visual era clara mesmo sem palavras. Começava com um único ponto de luz na escuridão, representando Yara, Clarice sozinha. Expandia-se com o encontro com Rodrigo. Multiplicava-se com a criação do Instituto. Sofria uma transformação cromática com o reencontro com Vitória. E culminava em uma explosão harmônica de cores e formas quando todas as crianças se reuniam no centro. Para Rodrigo, sentado na primeira fileira, a experiência era avassaladora, não apenas porque podia ver com clareza suficiente para apreciar a beleza visual da apresentação, mas porque cada elemento ressoava profundamente com sua jornada pessoal. A transformação da escuridão em luz, do isolamento em conexão, da limitação em possibilidade, era sua história, a história de Yara Clarice, a história de cada criança presente. No momento final, quando todas as luzes se apagaram, exceto uma única vela central, lágrimas escorriam livremente por seu rosto. A chama solitária ampliou-se gradualmente, revelando Yara Clarice segurando-a, olhando diretamente para ele com um sorriso luminoso. "Para meu pai, Rodrigo", disse ela, sua voz clara e firme preenchendo o silêncio reverente, "que me encontrou quando estávamos ambos perdidos na escuridão." Vitória juntou-se à filha, acendendo sua própria vela na chama da menina. E para todos que tiveram a coragem de buscar luz, mesmo quando parecia impossível. Uma a uma, todas as crianças acenderam suas velas, criando um círculo crescente de pequenas luzes que se expandia pelo pavilhão. Os espectadores espontaneamente levantaram-se, muitos emocionados até as lágrimas. Quando o círculo de luz alcançou Rodrigo na primeira fileira, Yara Clarice aproximou-se e estendeu-lhe uma vela especial, azul cobalto, sua cor favorita desde que começara a distinguir o espectro cromático. "Acenda sua própria luz, pai", convidou ela. Com mãos levemente trêmulas, Rodrigo aproximou seu pavio da chama da vela da filha. O fogo transferiu-se, criando uma nova fonte de luz que ele segurou com reverência. "Consegue ver todos nós agora?", perguntou Yara Clarice, olhando-o com intensidade. "Sim", respondeu ele, sua voz embargada pela emoção. "Vejo cada um de vocês, e é a visão mais linda que poderia imaginar." Naquele momento, com centenas de pequenas chamas, iluminando rostos sorridentes e olhos marejados, todos compreenderam o verdadeiro milagre que haviam testemunhado nos últimos anos. Não era apenas a recuperação parcial da visão de um homem que vivera 4 décadas na escuridão, nem a transformação de uma criança traumatizada em uma terapeuta intuitiva excepcional. Era algo muito mais profundo e universal. A capacidade humana de transcender limitações através da conexão genuína. Nas semanas seguintes ao evento, o Instituto Tavares Yara Luz, como passou a ser chamado após a integração oficial de Vitória, recebeu reconhecimento internacional sem precedentes. Publicações científicas, documentários, convites para conferências em prestigiadas universidades, a atenção global permitiu que o método desenvolvido ali se expandisse para outros centros ao redor do mundo. Enquanto isso, a peculiar família trilhava seu próprio caminho de integração. Vitória mudou-se para uma casa nos arredores do Instituto, permitindo contato diário com a filha, enquanto mantinha espaço para seu trabalho artístico e vida pessoal. Rodrigo e ela desenvolveram uma amizade baseada no respeito mútuo e no amor compartilhado por Yara Clarice. A menina, por sua vez, florescia na presença complementar de ambos, a intuição empreendedora e o pensamento sistêmico de Rodrigo, a sensibilidade artística e a conexão emocional profunda de Vitória. Em uma tarde tranquila, 6 meses após a apresentação da Sinfonia de Luz, os 3 estavam reunidos no jardim da casa de Vitória. Enquanto saboreavam um lanche preparado pela artista, Yara Clarice surpreendeu-os com uma pergunta. "Vocês acreditam que nosso encontro foi coincidência ou destino?" Rodrigo e Vitória trocaram olhares, cada um ponderando a complexidade da pergunta. "Acho que algumas conexões transcendem explicações simples", respondeu Rodrigo finalmente. "A ciência pode medir os efeitos. Minha visão recuperada, sua fala retornando, mas não explica plenamente o porquê." Vitória assentiu, brincando distraidamente com uma pequena vela sobre a mesa. "Na arte,
falamos muito sobre sincronicidade. Momentos em que eventos aparentemente desconectados convergem para criar algo maior que suas partes individuais. Como as luzes na nossa apresentação, comentou Yara Clarice, sorrindo. Exatamente, concordou sua mãe. Cada luz sozinha é apenas um ponto. Juntas em movimento harmonioso, contam uma história. Rodrigo, observando mãe e filha com sua visão recuperada, sentiu uma profunda gratidão. Lembrou-se de quando caminhava sozinho, desorientado, pelas ruas chuvosas de São Paulo, nunca imaginando que aquele momento de vulnerabilidade o conduziria a esta família improvável, a esta nova forma de enxergar o mundo. Talvez o verdadeiro milagre, refletiu ele, não seja recuperar a visão física, mas aprender a enxergar além do visível. Yara Clarice sorriu, acendendo a pequena vela sobre a mesa com um gesto que agora parecia tão natural quanto respirar. A chama dançou suavemente, refletindo-se nos olhos dos três, olhos que haviam conhecido escuridão em diferentes formas e que agora, juntos, celebravam a luz que haviam encontrado uns nos outros. Sabia que posso ver as cores dos seus sentimentos quando vocês estão juntos? Revelou a menina, movendo as mãos em padrões luminosos que haviam se tornado sua assinatura. São como ondas que se encontram e criam novas formas. Vitória e Rodrigo riram, acostumados às declarações poéticas e muitas vezes enigmáticas da filha. E que cor tem este momento? Perguntou Vitória genuinamente curiosa. Yara Clarice fechou os olhos por um instante, como se buscasse a resposta em algum lugar profundo dentro de si. Quando os abriu novamente, estavam radiantes. Não é uma cor que existe na natureza, respondeu ela. É a cor que existe quando todas as outras cores se encontram em harmonia perfeita. Enquanto o sol se punha no horizonte de São Paulo, banhando o jardim com tons dourados, a pequena família permaneceu em silêncio contemplativo. Uma brisa suave fez a chama da vela dançar, projetando sombras nas faces sorridentes. 3 pessoas que haviam encontrado, cada uma à sua maneira, um novo significado para a palavra visão. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rodrigo, Yara e Vitória tenha iluminado o seu dia, tanto quanto iluminou o nosso ao compartilhá-la. Esta narrativa nos lembra que, às vezes, os encontros mais improváveis podem transformar nossas vidas de maneiras que jamais imaginaríamos. Se esta jornada tocou seu coração, temos uma playlist especial com outras histórias igualmente emocionantes que exploram as conexões humanas em suas formas mais profundas. Encontre-a clicando aqui do lado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, para que possamos continuar trazendo histórias que inspiram, emocionam e nos fazem acreditar no poder transformador dos laços que criamos. E você? Já viveu algum encontro que mudou completamente o rumo da sua vida? Conte para nós nos comentários. Sua história também pode ser luz para alguém.